Tudo bem? A paz do Senhor a todos nossos queridos amigos, professores, alunos que estão junto conosco aqui diretamente dos estúdios da ADC TV Criciúma para o mundo. E nesta feita, na lição da Escola Bíblica Dominical, estaremos aprendendo nesta pré-aula sobre o tema Deus é Triuno. É a lição número 4 e nesta lição, nosso texto áureo diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa verdade prática diz, desde a eternidade, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Lembrando, existem aqueles que não creem na doutrina da Trindade. Pode ser que alguns sejam adeptos, quem sabe, do unicismo. Outros argumentam a palavra Trindade não está na Bíblia. Realmente, a palavra Trindade não está na Bíblia, mas o conceito está em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está no nosso texto áureo. O nosso único Deus, que existe em 3 pessoas distintas, mas há consubstâncias delas, em Pai, Filho, Espírito Santo, em um só Deus. Não são 3 deuses, mas um só Deus. E é isso que nós deveremos extrair da Escritura, que é a carta magna de fé. Por exemplo, Jesus entra no Rio Jordão. João Batista, o profeta, ele está lá. E ele pega a água e batiza Jesus. Jesus está ali. E a Bíblia diz que ele escuta uma voz do céu, o Pai falando, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E nesse momento, o Espírito Santo, na figura de uma pomba, vem até Jesus. A Trindade está ali, não como palavra Trindade, mas a consubstância, o único Deus, está ali em 3 pessoas distintas. Então, vamos para a nossa introdução. O Novo Testamento mostra os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica. Recurso a que a igreja precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e mesmo sem conhecer essa terminologia chamada Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam esta verdade. Devemos lembrar que a igreja nasceu em solo de Israel. Existia uma doutrina vinculada ao judaísmo. Para muitos, o cristianismo era apenas uma seita judaica. Só que a partir que Deus foi espalhando os seus servos, e esta mensagem adentrou dentro dos povos pagãos, foi-se necessário o ensinamento da doutrina da pessoa de Deus. Então, dentro deste caminho, que foi se formulando já na igreja primitiva, esse pensamento, dessa doutrina que estaremos aprendendo nesta lição, a doutrina chamada Trindade. O nosso primeiro tópico nos diz assim:
como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. A nossa síntese, embora o termo Trindade não esteja nas Escrituras, seu conceito, sua doutrina, são demonstradas por toda a Bíblia. Então, o primeiro tópico fala aqui, no subtópico, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Eu gostaria de ler um versículo que ele se encontra ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Por que esse texto? Porque esse texto é chamado o texto áureo do judaísmo, que diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. Mas se eu esmiuçar aqui dentro do hebraico, essa palavra Senhor é o tetragrama dentro do texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O tetragrama está ali. O nome Jeová, o nome, que vários outros nomes, Yahvé também está ali, dentro desta palavra Deus. Deus. Só que, nós buscarmos um pouquinho mais, nós temos a palavra errado. Errado quer dizer o completo, o número 1, o fundamento da Escritura, o Shema Israel, a oração central do judaísmo, mostrando a unidade desse Deus, já no texto áureo para os judeus de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que é um só, ensina também que esse Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E essa Trindade é o único Deus. Cada uma das três pessoas, e cada é Adonai, cada é Senhor, cada um é Elohim, cada um é Jeová, Yahvé é o único Deus. Isso ocorre no tetragrama, como eu falei em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Mas não existe só esse texto. Vamos ver um outro texto, que está até aqui na lição, Êxodo, capítulo 3 e versículo 14. Também temos esse texto. E esse texto diz assim: e Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E acrescentou, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, nesta palavra desse versículo, em Êxodo 13, 3, 14, está as quatro consoantes do tetragrama que formam o nome de Deus. Yod, Re, Vav, Re. Essas quatro palavras formam o tetragrama sagrado para qualquer judeu desta terra. Uma palavra que na língua portuguesa ela se torna impronunciável. Por quê? Porque na língua hebraica não existem vogais. Logo, as vogais foram criadas como sinais maçoréticos. Sinais que foram colocados no ano 700 depois de Cristo, para que os judeus pudessem ler a Bíblia hebraica, já que ela não tem vogais. Alguns eruditos chegam a dizer que ninguém sabe a pronúncia original
visto que foram criadas esses sinais para que nós pudéssemos ter uma pronúncia. Logo nós entendemos que esse tetragrama, ele pode ser transliterado, colocado vogais como Jeová, só que na Bíblia hebraica não existe o Y, não existe o J, existe o Y. Daí em outra tradução, como a Bíblia católica, tem Iavé, Iavá, Iavé. Então, são transliterações, mas como que eu traduzo? Eu traduzo dizendo, eu sou o que sou. Esta seria uma construção acadêmica do Jeová e Iavé, né? Dentro dessa palavra de Gênesis 3, Êxodo 3, versículo 14, eu posso usar a palavra Ié, Asher, eu sou o que sou, não existe outro, eu crio, eu faço todas as coisas, eu não dependo de ninguém, porque eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Então essa palavra quer dizer, quando ele fala esse tetragrama, eu sou, ele está dizendo, eu faço existir, eu sou aquele que é. Então isso nós entendemos desse grande Deus da pessoa da Trindade. Então, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Quando diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que é a confissão de fé judaica. Então, a palavra hebraica errad, traduzida como único, indica a unidade composta. Se você pegar Gênesis capítulo 1, versículo 1, Berit bara Elohim, essa palavra Elohim, se você for num dicionário bíblico judaico, você vai ver que traduz como Deus na forma plural. Como assim Deus na forma plural? Porque a Trindade está embutida lá dentro na palavra Elohim, Deus na sua forma plural. A evidência no Antigo Testamento, essa doutrina implica desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Vamos ver aqui alguns versículos. E se tiver algum unicista, preste atenção, colocando as Escrituras acima de interpretações apenas meramente humanas. Diz o texto, Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Alguém pode dizer, façamos é plural, façamos não é singular. Ah, mas Deus está falando com os anjos. O homem não é imagem e semelhança de anjos. O homem é a imagem e semelhança do próprio Deus. Anjo se corrompe, Deus não se corrompe. Anjo muda o seu ambiente inicial. Deus não muda, ele é uma das doutrinas de Deus, é a imutabilidade de Deus. Então logo eu entendo porque Lucifer e terça parte dos anjos caíram, deixaram o seu principado, entraram no ambiente de queda, mas o nosso Deus não. Então, quando ele está dizendo, façamos a imagem de Deus, o homem é a nossa imagem, é uma conversa dentro desta unidade, dessa pluralidade, que é a Trindade. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3, 22. A mesma interpretação. Nós
O homem comum de nós não somos como anjos, nós somos como Deus, né? No estado original. Claro, vai devagar aí. Você não vai comparar o homem decaído, cheio de pecados, cheio de imundícia, cheia de vontades da carne. Claro, essa imagem hoje está decaída, mas fomos criados segundo a imagem de Deus, que está lá em Gênesis 3:22, outro texto. E o Senhor disse: eis, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11, 6 e 7. Então temos muitos versículos que nos mostram, dentro da pluralidade bíblica, falando da pessoa de Deus. Terceiro subtópico, revelada também no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos judeus, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Nós vemos na revelação do apóstolo João, Deus em seu trono, e Deus está no seu trono e ele é Deus. Lá ele tem a visão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pegando o livro que está nas mãos de Deus. Jesus, como Cordeiro de Deus, pega o livro da revelação do Apocalipse, das coisas que hão de acontecer das mãos de Deus. Duas pessoas. E também está ali o candelabro com as 7 tochas de fogo ardentes que estão sobre a terra, na pessoa do Espírito Santo. A própria revelação mostra um só Deus em 3 pessoas dentro das páginas do Novo Testamento. Então nós vemos a Trindade em si mesma, nós vemos a Trindade dos credos. A Trindade é a união de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a divindade, iguais em poder, glória, majestade, eternidade e da mesma substância, embora são distintas. As heresias contra a doutrina da Trindade, síntese, o unicismo, o unitarismo, são 2 das principais heresias sobre a Trindade, consideradas biblicamente. Vamos observar, em primeiro lugar aqui, algumas diferenças sobre o unicismo e o unitarismo. O unitarismo, ele crê que Deus é uma unidade e absoluta, e Jesus não é Deus. Então, para o unitarismo, Jesus não encarnou. Para o unicismo, Deus é uma pessoa única que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Mas entendamos, essa doutrina do unicismo se desfaz com a própria Escritura. Como eu citei aqui um exemplo, o batismo de Jesus, ou um outro texto, o Monte da Transfiguração, aonde os apóstolos estão vendo Jesus e estão ouvindo a voz de Deus falando com Jesus. No unitarismo, né, o conceito, Deus é uma unidade, Jesus, deixa eu colocar aqui, Jesus, ele é um ser humano, e especialmente, mas não divino. Então, o unitarismo, essa seita, ela acredita que Jesus não é Deus. E para o unicismo, Jesus é o próprio Deus encarnado. Então, são algumas das heresias que existem contra a doutrina da Trindade. Mas agora, vamos ver, propriamente dito, o que nos fala a nossa lição. Então, o unicismo.
são duas, principais heresias. Mas o unicismo, ela teve origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patriparcianismo e sabelianismo. Tudo isso foram os movimentos que foram pais do unicismo moderno. Esses homens hereges representam desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabélio. Sabélio é o mais famoso de todos. O unicismo não nega a deidade do Filho e nem do Espírito Santo, mas eles negam a Trindade. Então, quando Deus está lá, Jesus está aqui, ou o Espírito Santo, é tudo um. Ou seja, Jesus encarna, então o Pai deixa o céu vazio e está aqui na terra. Então, isso é o unicismo. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, ser o Filho e ser o Espírito Santo, tudo numa única pessoa. E não em três pessoas distintas, como cremos na doutrina da Trindade. A verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista apenas lendo a Bíblia. Alguém tem que trazer a ideia. Você não encontra o unicismo lendo a Escritura. Pelo contrário, você chega no unicismo negando a Escritura, dando a interpretação que esse intérprete quer, não fazendo uma exegese fiel. Pelo contrário, fazendo uma exegese, colocando no texto o que o texto não quer dizer. Então, para falarmos da Trindade, começamos com o batismo. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra, embora eles sejam o mesmo Deus. Quando alguém pergunta, Jesus, mostra o Pai, e Jesus fala, estou tanto tempo convosco e ainda não me conheces, Jesus está falando da unidade, da essência, da imagem, da bondade, do amor que o Pai tem, Cristo apresentava para eles. Então, em diversos discursos, Jesus mostra na oração sacerdotal a imagem do Pai. Trata-se de um relacionamento tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho de Deus. E nós temos uma lista de igrejas unicistas. Tem um site da CGADB que ela divulga uma lista de igrejas unicistas. Como? Está lá no Google o Tabernáculo da Fé, o grupo Voz da Verdade, em sua teologia, ela é unicista. Temos vários vídeos no YouTube do seu cantor principal defendendo o unicismo. A própria sociedade Torre de Vigia, Testemunhas de Jeová, são unicistas, Então, isso tudo dentro de um artigo da CGADB de cunho apologético, publicado no dia 6 de maio de 2023. Então, o unicismo está ao nosso redor? Está. E temos que entender, é perigoso, bate contra a ortodoxia, e a igreja primitiva combateu movimentos unicistas, o próprio arianismo, o próximo adocionismo. Então, tenha cuidado
porque a teia de aranha está aí. Só fica grudada nela quem não quer aprender da Santa Escritura. E o nosso terceiro tópico, não menos importante, diz assim: unicismo, uma heresia antiga na atualidade. A síntese: o unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. Então, como eu já citei aqui, existem vários movimentos evangélicos que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de uma forma sutil, através de uma letra, de uma música, de uma melodia, ensinam este desvio doutrinário sobre a pessoa de Deus. E isto não é mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. Entenda, Trindade é um pilar central da fé e essencial para a nossa salvação. Não crer na doutrina da Trindade é um perigo até para a salvação da tua própria alma. Então, essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo. Vamos então para uma reflexão bíblica. O que dizer das pessoas convertidas por meio de músicas unicistas? Estamos falando do poder da palavra e não de movimento. Não estamos falando de movimentos, estamos falando de doutrina. E Jesus, ele fala que a palavra é a semente. Então, qual é a semente que foi dada para você? Alguns podem dizer que sentem bem ouvir tais musiquinhas, assim como lembrar que ninguém está autorizado a fundamentar novas doutrinas. Qual é um dos pilares do credo apostólico? Cremos em um só Deus, distinto em três pessoas. Isso é o credo apostólico. O que o livro de Atos nos apresenta? Que fomos fundamentados nas doutrinas dos apóstolos. Então nós não estamos autorizados a trazer nova doutrina. Nós não estamos autorizados a ver uma visão de um anjo e trazer um outro fundamento, fundar um novo evangelho. São coisas que são anátemas, e o apóstolo Paulo muito nos explicou sobre isso. As emoções caíram e nós temos que estar fundamentado na Escritura, não nas emoções. Então, a Bíblia é a nossa única fonte de doutrina e não as nossas emoções. E qual é a posição oficial? O unicismo é condenado pela Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem. Tanto que esse veneno estava lá no ano 300 depois de Cristo, e as igrejas se reuniram com seus bispos, assim eram chamados da época os líderes da igreja, o presbítero, o bispo, e fizeram um concílio em Nicéia,
aonde eles fundamentaram esta doutrina e foi confirmada depois do concílio, séculos depois, no concílio de Constantinopla, fundamentando e batendo contra a doutrina do arianismo. Então, a maioria de nossas lideranças na presente era rejeitam a posição do unicismo e reiteram sob a doutrina da Trindade. Isto é algo tão forte. Eu não sei, querido professor, se você tem estudado sobre uma cátedra da teologia chamada História da Igreja. Até os cultos das igrejas da Trindade e das igrejas unicistas eram diferentes. Você não encontra argumentos na história da igreja, argumentos que nos mostram como era um culto unicista. Mas eu tenho toda a certeza que nos cultos da Trindade, aleluia, a presença do Espírito era real. O Espírito Santo estava usando pastores, pessoas, conversões. Então eu quero te dizer, a palavra nos sustenta e a Bíblia nos diz: pregai o Evangelho a toda criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos para a nossa conclusão? A introdução do credo do Atanácio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeitamente e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é essa, que adoremos um Deus em Trindade, e Trindade em unidade. Trindade não são três deuses. Trindade são três pessoas em um só Deus. Tá, mas daí você vai me dizer, professor Robson, isso é difícil de entender. Tá, qual é a dificuldade de entender um ovo? Eu não vou dizer, eu peguei 3 ovos. Eu vou dizer, eu peguei um ovo. Só que esse ovo são 3 elementos: casca, gema e clara. 3 substâncias. Mas eu não digo que eu pego 3 coisas. Eu digo que eu vou na geladeira e vou pegar um ovo. Então, qual é a dificuldade de entender? De 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como o ovo, coisa simples, parece um ensinamento para criança, que eu digo, eu vou crer num ovo, ou seja, em um só Deus. Então o problema é que os unitaristas separam as substâncias e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que foi apresentado na Bíblia. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Muito obrigado. Não esqueça de seguir o nosso canal, curtir esta videoaula, essa pré-aula, e até a próxima. Deus os abençoe.
O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.